Queridos e queridas, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Pode Ser Mais Leve. Minha vida, estamos no ar! Pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio aqui no nosso podcast Pode Ser Mais Leve. E aí, hoje nós temos uma convidada de Será peso, que hein? tem convidado hoje? Opa, hoje tem, mas antes de eu te contar quem é essa convidada, que nós vamos falar sobre um tema forte hoje, hein? Hoje não vai ser mole, não. Não, peguem os lenços, tá? Porque a gente vai aqui, falar sobre luto e reconstrução. Uma história de vida incrível que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Mas, antes da gente entrar nesse bate-papo, eu quero convidar você, pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, dar um like, compartilha com a sua família, com os amigos, com pessoas que vão aí se beneficiar com o que a gente está falando aqui, que podem estar precisando de uma palavra que leva à cura, leva para o mais, leva para uma vida mais leve, tá? Compartilha aí com a sua galera, com o seu time, que hoje esse episódio tá demais. E para você seguir a gente nas nossas redes sociais, tá tudo aqui, ó, tá tudo aqui na descrição. Você vai encontrar todas as informações, não é isso, minha vida? É isso aí. É importante estar seguindo a gente, acompanhando, porque tem muita coisa nova chegando aí. E, na verdade, o nosso propósito nesse podcast aqui é, mesmo diante de todos os desafios que a gente tem na vida, né, que não são poucos. Não são poucos. Será que ela pode ser mais leve? E hoje a gente vai ter um testemunho lindo aqui, que mesmo com todos os desafios, né, a vida pode ser mais leve. Isso aí. Eu vou falar um pouco. Fala logo, meu amor, quem é? Porque eu já Quem é essa mulher? Essa mulher, primeiro que ela é uma querida amiga, tá? Essa mulher tem 46 anos, é uma filha amadíssima do Senhor. Ela tem uns pais maravilhosos, né, que estão junto com ela nessa caminhada, o Pedro e a Rosângela. Ela é viúva, mãe de 4 filhos maravilhosos. Nossa, como ela, né? Um netinho, coisa linda esse neto, né? Ela tem uma carreira, né? Ela é cirurgiã dentista, mas atualmente ela é CEO da rede de farmácias Mega Farma. Ela é pecuarista, trabalha com gado tabapuã e no melhoramento genético. É pós-graduada em business pela MBM, ela está cursando, né? Ela também é atuante de um grupo maravilhoso que eu também faço parte, honrosamente convidado por ela, né? O grupo Generais do Amor. Que tem um grande propósito de vida, né, que leva amor, leva cura, né, para as pessoas. Ela é palestrante palestrante de propósito e de superação. Gente, Ufa, não é brinquedo não, hein? Não é mole, não. Meu Deus, ela é a Renata Carvalho, maravilhosa! Obrigada, Juliana. Obrigada, Luiz. Aqui eu tô tão feliz. Já me diverti tanto aqui por trás dos bastidores. A gente já chorou, né? Nossa! E durante a oração foi uma coisa muito forte aqui, que veio assim, né? Que eu senti aqui. E eu quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer o carinho de vocês aqui, de toda essa equipe linda, e falar que não tem lugar nenhum no mundo que eu gostaria de estar hoje que não fosse aqui com vocês. Ah, que linda! É isso que está me proporcionando neste momento muita alegria para minha vida. Muito obrigada. Esse é o poder do agora, né? Exatamente, Ju, a gente aprender a usar o poder do agora, da gente estar por inteiro onde a gente estiver, né, vivendo isso aqui, porque o nosso pensamento é muito acelerado, temos muitas atividades, todos. Então, a gente está sempre aqui pensando no que tem que fazer lá. E assim, eu estou me policiando, aprendendo isso e tentando mostrar um pouquinho para as pessoas que é o agora, que é importante. Legal. Incrível, muito Vamos bom. falar um pouco disso, né? E é importante isso porque muitas vezes a gente sempre coloca o nosso desejo lá fora, né? Ou em outro pensamento, a gente vai perdendo energia, né? E não consegue fazer bem o que tem que ser feito. A gente vai falar um pouco disso também, né, meu amor? Vamos falar, vamos explorar esse tema. O poder do agora é um presente, né? O presente, né? Olha o nome. Já é. Presente. Convidativo, verdade, né? nós só temos pra isso, gente. Né? Presente. Então a gente só tem o agora para amar, o agora para fazer o melhor que a gente puder, o agora para tomar uma decisão. É isso aí. Então, né? Então assim, depois eu faço aquela procrastinação, depois eu digo que eu amo, às vezes não dá tempo. Exato. Né? Então esse poder do agora, da gente estar no local presente, é muito importante. A gente fica mesmo com esse pensamento acelerado, com muitas coisas para resolver e tudo mais, mas é um treinamento. Eu digo, né, que na verdade é essa jornada, né? Muitas vezes a gente coloca a nossa meta lá na frente, né? Daquilo que,
No dia que eu tiver a minha casa assim, no dia que eu tiver aquele carro, aquela viagem, ou quando eu tiver casado com os meus filhos, na hora que meus filhos crescerem, né? A gente vai colocando todas essas situações e deixando de viver o caminho. Tem lindas músicas hoje falando sobre isso, né? Que a felicidade está no caminho. Está em você fazer ali todo dia, em você estar preparando, não efetivamente em chegar no objetivo em si, né, naquilo que você esperava, mas enquanto você está na jornada, trilhando a jornada, essa é a grande felicidade, trilhar a jornada, né, ver beleza nisso. E eu faço uma brincadeira com isso, né? Todo mundo aqui já assistiu o Balboa, né, o Rock, e às vezes fica parecendo que quando a gente projeta um sonho, né, esse sonho vai levar 12 rounds, igual o Balboa, né? O Balboa ele vai apanhando do primeiro ao 12º. E aí vai parecendo que a nossa vida é isso, né? A gente vai apanhando, sofrendo, para chegar lá no futuro e levantar a taça. Na verdade, não é bem assim, né? Então, a gente não precisa se comparar ao Balboa, né? Será que não existem pequenas conquistas que a gente pode, no decorrer da vida, ficando felizes com elas e realizados, até chegar, de repente, nesse sonho tão desejado, né? Então, a vida não é igual os 12 rounds do Balboa, isso né? aí. Essa analogia legal. Muito, muito bacana, né? Gostei, minha vida. Opa! Pô, deu zebra aqui, ó, deu uma acertada aí. O que viu aí, Renan? Não é mole, não. O que a Ju falou aqui, e o Luiz também, né? A gente está sempre projetando, né? Porque quando você vive, você tem que viver pelo propósito, Ju, né? É isso então, aí. assim, e são os pequenos detalhes aqui, essa risada que a gente deu, um café que a gente toma. Quando você, Opa, hoje vai ter cafezinho aqui, Renata. Olha, nós vamos fazer um cafezinho. Eu sou fã de café, e eu vim por causa do café. Ó, sabia que eu te peguei pelo café. E pelo bolo de coco, que eu mandei fazer especialmente para você. Bom, a gente tem um roteirinho aqui, né, meu amor? É isso aí, a gente vai seguir, porque essa mulher tem história, Nossa, né? Então não pode ser um podcast só, né? Eu acho que a Rê vai ter que voltar aqui mais vezes. Bom, Rê, eu queria que você falasse um pouquinho, né, de quem é a Renata, né? Um pouco da sua história, da Renata que está aqui hoje, né? Ela trouxe aí uma bagagem, né? Isso. Quem é a Renata? Vou fazer um resumão aqui, então, tá. né? Tenho 46 anos, sou filha amada do Senhor. Eu sinto o amor de Jesus por mim. Amém. Eu sinto esse amor, né? E esse amor é que é o segredo da minha vida. Eu me sentir amada, né? Porque quando Deus deu o filho dele entregou o filho dele na cruz, ele já nos isentou de todos os sofrimentos, de todas as coisas, para você sentir esse amor, né? E aí, esse amor é que te faz forte, é que te faz ter ideais, é que te faz perder o medo. Na hora que você estiver com medo de alguma decisão, alguma situação, se você levar o seu pensamento mesmo, com fé nesse amor, pode ter certeza que muda a história. E essa que mudou a minha história. Então, eu sou filha, sou mãe, né? Eu posso dizer que eu fui criada num lar, assim, com muito amor. Eu sempre falo que eu tenho 2 mães, porque meu pai era uma mãe, assim, no sentido mesmo de cuidar, e minha mãe junto. Então, eu e minha irmã, para mim, eu tenho ela como uma ídolo, né? Uma pessoa, assim, que eu amo, que sempre me protegeu, era brava, brigava comigo, mas sempre cuidou de mim. Nossa, ninguém podia mexer. Você é que ordem? Eu sou a segunda. A segunda. São quantos filhos? São 2 meninas. Olha que maravilha. E tudo que ela fazia, assim, eu achava linda, ela adorava tudo que ela fazia, mas ela era totalmente ao meu oposto. Ela era muito brava e eu muito calma, passiva. Então ela me defendia, ela queria tomar as decisões por mim, mas eu fui me colocando, né? Eu achava tudo lindo, mas eu conseguia ter o meu jeito de ser mesmo, né? E assim, e sempre nós somos mesmo almas gêmeas, eu e minha irmã, né? Tudo que ela fala, Renata, não é fácil, eu sou irmã, né? São tantas emoções. Eu falei, então, a gente tem que emocionar a vida, né, Ju, né? É isso aí. E aí eu tenho 4 filhos, que são, assim, mãe, né, falar de filha aqui, ficaria horas, mas são filhos que me dão muita força, que eu amo demais, né, que eu puder fazer pelo amor, e cada um tão diferente do outro. Ai, é muito amor nesse coração. Muita riqueza, né? É muita riqueza, Luísa. A riqueza de uma família, né? Porque a gente pode ser qualquer coisa, uma grande empresária, uma grande investidora, mas a gente começa no lar, na família, né? Pô, que lindo. É isso que eu falo para as minhas, essa fala que eu para as minhas clientes, né? A grande parte são profissionais. Eu digo, minha querida, olha, excelente, você vai performar pra caramba na sua área profissional, mas onde você não pode tirar seus olhos é da sua família. Ali de você, da sua família, você está servindo ali, né? Ali você colocando toda a sua energia para você como mulher, servindo a sua família, o resto vai vir, o resto flui, né, transborda. Ju? Exatamente. A gente sabe que até o tempo hoje,
é difícil, porque a gente tem mesmo responsabilidades como empresa, tudo mais. A mulher tem esse papel muito forte hoje também, né? E então a gente pode falhar muitas vezes, mas assim, quando a gente estiver com os filhos, que a gente consiga reunir mais inteira, a família, né? E eu tô aprendendo isso. Quando eu começo a me desviar, eu volto, né? E falo, nossa, peraí, deixa eu cuidar. Bacana. E os filhos são um em cada fase, né? Tem um filho já médico, formado, que é pai. E ele hoje é o meu braço direito na empresa, a gente está junto, que é a Isadora também, que é a minha segunda filha. Então, nós estamos numa empresa em família, né, com decisões fortes, né, em família. O Mateuzinho, que é um adolescente maravilhoso, aí, que está descobrindo a vida. E a Marcelinha, que é um tipo de uma criança linda, engraçada. Falou, mãe, você vai gravar um podcast, você vai estar muito famosa. Eu tomo posse, Marcelinha. Muito bom, né? Então, é isso. E aí, hoje eu trabalho na Mega Pharma, né, que no dia para a noite, já estou até atropelando o roteiro aí, Luiz. Não, mas vamos lá, o bate-papo é bom assim. Do dia para a noite eu assumi as empresas, né? Eu era cirurgiã dentista, né? Foi muito bem sucedida na minha profissão como cirurgiã dentista, mas no dia para a noite eu tive que assumir as empresas. Eram 4 unidades Mega Pharma. Hoje nós já estamos estão com 10. Uau, né? mais aí para dobrou. inaugurar, né? Porque tudo a gente faz essa construção, né? A gente cresce sempre contribuindo. Esse é o maior propósito da Mega Pharma, crescer contribuindo, né? O propósito da minha vida. Então, Deus vai capacitando a gente naquilo que ele manda, que vem no caminho, né? Então, a gente muitas vezes não tem escolhas. Quer dizer, a gente pode escolher, mas se tem uma situação ali, você coloca... Eu acho que eu entendi o que você quis dizer com não tem escolhas. Na verdade, é quando você está tão conectada com o propósito de Deus na sua vida, que quando Ele manda, né, eu brinco que é o sonho de Deus, né? Deus tem um sonho para cada pessoa. Nós não sabemos o sonho de Deus para cada um de nós, né? Mas a gente conectado com Deus, Deus vai mostrando algo. Então, a gente o que você falou de não ter escolha é porque você está conectada com os planos dele, você entende que aquilo que você quer sonhar o sonho dele, né? Exatamente, Ju. E assim, é tanto amor envolvido nisso tudo, né? Que assim, eu amo as empresas, eu amo todos eles, cada funcionário, eles não imaginam tanto. Você tem quantos funcionários mesmo, Rê? A gente vai estar chegando agora a 140 funcionários. 140 famílias. Tá? Olha que propósito grandioso, né? Tem uma coisa interessante, né? Tem um autor recente aqui, contemporâneo, chamado Simon Sinek, né? E ele fala uma coisa legal, né? Que quando a empresa ela entende o seu propósito e cada vez ela busca atender os seus clientes e contribuir, né? Não apenas querendo ganhar dinheiro, mas eles estão lá envolvidos com o que a sociedade precisa, entregando isso como um valor, naturalmente ela cresce. Ele chama isso de jogo infinito. E é exatamente o que você descreveu. Isso aí, Luiz. Não, olha que lindo. Eu já li o Chopin, né? Que bacana. E é isso mesmo, exatamente. A gente sempre tem que... Tudo que a gente faz na empresa, a gente faz ali, né? Pensando mesmo em cuidar bem dos funcionários, a gente quer que eles estejam bem, que eles estejam felizes. E isso é fato mesmo, é real, né? Lógico que todos os dias a gente tem ali situações para resolver e vamos ter, né? Vão ter. Sim. E assim, mas esse é o maior propósito da nossa empresa. Exatamente. E nas constelações familiares a gente também vê isso, né? É bem aliado que o Simon Sinek traz, né, nesse conceito do jogo infinito, mas que o dinheiro, né, uma empresa, ela está a serviço, no final das contas, às pessoas, né? Você, por exemplo, no ramo que você está, das farmácias, né, que está inteiramente ligado com o bem-estar, a saúde das pessoas, o cuidado. Então, você está servindo uma cidade, várias, né? Você está em quantas cidades? Agora, Guará, Lorena e Taubaté. Então, em todas essas cidades, servindo famílias, servindo a sociedade. Então, existe um propósito muito elevado que faz com que... Porque o negócio mesmo, ele tem uma alma, né? Exatamente. Ele tem ali um campo. E ele vai servindo e o dinheiro vem porque ele gosta de servir as pessoas, né? Ele gosta daquele que faz bom uso dele, exatamente, né? Incrível. É isso, legal. A empresa ela não existe só para servir o seu dono, né? Não, né? de jeito nenhum. Exatamente o que você falou. Muito bem. A gente vê muita gente hoje querendo ganhar dinheiro. Não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ir no IDESV, né, no curso que a gente fez, na formação. Ele traz bastante essa reflexão, né? Imagina você chegar lá na empresa que você trabalha e você falar, olha, vocês estão todos aqui porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero no final do ano, entendeu? Trocar de carro, eu quero ir para Dubai, eu quero tal. Isso,
As pessoas vão olhar, isso é muito pequeno, né? Muito pequeno, É muito pequeno. exatamente. É raso. muito raso. E quando você tem as pessoas percebem que isso tem um propósito maior, né? De servir, elas se sentem conectadas, engajadas, né? Elas Exatamente. compreendem a importância delas no negócio, aí toma uma outra proporção de servir a vida mesmo, né? Exatamente, Ju. Essa cultura da Mega Pharma já vem desde o Marcelo, né? O Marcelo queria ver os funcionários bem, então tudo que ele pudesse fazer de melhor ali para os funcionários, né? Todos eles são testemunha disso mesmo, e ele fazia, né? Então a gente conseguiu continuar e assim fazer esse o sentido da empresa mesmo. E a gente tem que ter pessoas felizes. Ju, quando eu faço palestras, eu mesmo vou lá e converso com a equipe e proporciono esse entendimento, falo, tem que estar feliz, todo mundo tem que cuidar da saúde, o que é que está acontecendo, você tem que ser, né, quando você entrar nessa empresa, tem que acordar e falar, eu estou feliz que hoje eu vou trabalhar na Mega Pharma. Não, que a gente sabe que a vida, né, tem várias situações e problemas para resolver, e todo mundo tem. Então, assim, mas quando essa pessoa levantar, que ela vai e se sinta feliz e motivado para trabalhar, que ela entenda assim, que trabalhe junto com o propósito da empresa. E isso automaticamente vai acontecendo, porque energia, aqueles que não tiverem na mesma energia, sim, automaticamente o universo já vai, né, acabar eliminando, trocando, enfim. Graças a Deus a gente não tem turnover, as pessoas são muito, que ficam na Mega, estão sempre mesmo com a gente, de muitos anos, então isso é muito gostoso. Né? E esse é um dado interessante, né? Exatamente. Porque o turnover tem aí quer dizer algo, né? Exatamente, é muito raro mesmo. Bacana. Então, sempre eu falo, né? Se for para crescer para um lugar melhor, pode ser o melhor funcionário, mas pode ir. Sim, né? sim, para crescer, sim, né? perfeito. Uma coisa assim, ou que esteja dentro de um propósito maior, né? E a gente vai estar sempre com as portas abertas aí, e aí essa é a alegria, assim, o amor que eu tenho por cada carinha, assim, cada rostinho, né? Lá na Mega Pharma a gente não tem mão de obra. Nós temos pessoas talentosas, né? Nós somos gestores de talentos. Eu não consigo, né? Esse termo mão de obra, eu sei que não é esse, assim, o significado, talvez, numa empresa da palavra, mas na Mega Pharma nós temos pessoas muito talentosas. Então a gente nem usa mais esse termo mão de obra qualificada. A gente tem pessoas talentosas, pessoas amadas por mim, amadas por Deus. E são um amor de alguém, né? Sim, então eu falo, nossa, é o amor do pai, da mãe, do filho, da família. Então, que coisa linda, né? O ser humano. Eu gosto de gente, né? Eu gosto das pessoas. Que lindo, Rê. E assim, bom, entrando aqui, né, no nosso tema, hoje a gente quer falar vamos falar, né, sobre luto e reconstrução. Então, em meio a tudo isso, você teve um episódio, né, você perdeu seu marido, e isso tudo transformou muito a sua vida, né, a sua história, a forma como você teve que lidar, como você mesma disse, né, você era cirurgiã dentista, maravilhosa, lá, feliz com a sua área, e acordou, né, gestora das farmácias, exatamente. Acordou tendo que tomar, né, você tem a fazenda, e tendo que tomar conta da fazenda, né, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso na sua vida, né, o quanto isso mudou aí, talvez, toda a sua história. Exatamente, vou falar aqui. Há 2 anos e meio atrás, né, eu perdi o Marcelo, nós perdemos o Marcelo aqui, né, e hoje ele está junto de Deus, tenho certeza disso, pelo coração lindo que ele sempre teve. Quem conhecia também já pode dizer isso. E foi muito rápido, foi muito... Né, ele apresentou um quadro muito forte de depressão. Ele já arrastava assim, ele demonstrava ansiedade, né, altos e baixos e tal. E, assim, bem resistente em tratar isso, né? A gente sempre... Mas, assim, quem está perto, quem convive, os amigos dele lá, ele é de Itabapoana, né? Ele era tenente da aeronáutica e veio para Guaratinguetá, farmacêutico tenente, montou a primeira farmácia e depois assim foi seguindo, e os amigos de lá, tanto os amigos daqui, que hoje os amigos de lá também são uma família linda para mim, né? O Marcelo tem os pais vivos ainda, tem um irmão, mas enfim, quando todos falam esse amor que ele tinha na família, porque quando eu conheci o Marcelo eu já tinha 2 filhos, né? Você já foi casada, né? Tinha sido casada, sim, e não deu certo no relacionamento, a gente se separou. E o meu primeiro marido não quis mais manter essa família porque ele se apaixonou por outra mulher, né? E também era amiga minha, assim, tinha uma convivência muito junto, comigo muito próxima. Eu estava com o nenenzinho de colo, pequenininha, e um menininho aí de 4 anos e pouco, quase 5 anos.
E nesse primeiro momento também foi um luto muito grande na minha vida. Imagino. Porque, assim, como eu sou muito família, eu sou família, assim, eu dou muito valor para a família, eu sempre tive esse amor da família. Para mim foi muito difícil, eu não conseguia aceitar, mas eu, em momento nenhum na minha vida, Ju, todo mundo sabe, a gente sempre manteve um relacionamento bom, amigável, porque eu pensava muito nos meus 2 filhos. Que linda. Então, em todas as datas comemorativas, a gente estava sempre junto, fazia questão. Que belezinha. Abrir as portas para a família dele. Às vezes até as pessoas me criticavam, não é possível, você não tem sangue na veia, você parece a Lady Diana, está sempre sorrindo. Eu falei, não estou representando, estou pensando que os meus filhos amam o pai dele, do mesmo jeito que eu amo meu pai. Ficava pensando, gente, se um dia eu for assim privada de ver meu pai. Mas olha, sabe o que é isso, Rê? Você é muito conectado aos seus pais, né? Ela não é sucesso à toa, né? Você está na fonte. A fonte, né? Primeiro, o grande amor de Deus, como você mesma sempre está colocando. Você reconhece que Deus colocou seus pais na sua vida. Você reconhece o amor de Deus passando pelos seus pais. Sim. E você reconhece a importância dos seus pais. Só alguém muito conectado aos pais pode fazer o que você fez, que mesmo na dor da mulher... né, divorciando, passando por um momento de frustração, passando por um momento de decepção, de dor, né, por separar, toda separação gera dor. Você passar por cima disso por algo maior. Então, você conectado aos seus pais, você olhou e falou para os seus filhos, né? Não, eu não posso deixar os meus filhos sem ver os pais. Pensava no meu pai. Isso aí é fonte pura do amor dos seus pais, né? Era muito difícil, viu? Porque eu era bem criticada. Sim, não é fácil. Não, a sociedade em si, a gente fala que as constelações familiares é um outro olhar, né? Uma outra abordagem. Mas é exatamente isso que eu ia falar, Renata. Quando a gente fala sobre a inteligência sistêmica, muitas coisas, às vezes, as pessoas, por essa dificuldade que existe, a gente entende isso. Eu também me separei, foi muito doloroso. Toda separação ela é dolorosa. Ou uma separação de casais, ou uma separação, no caso que você perde alguém que você ama. Qualquer separação é um luto. É muito difícil. Só que as pessoas não entendem essa visão maior. Não. É muito linda essa sua história, porque, com certeza, esses passos que você deu lá é que te trouxeram aqui. É verdade. E é isso que a gente vê na inteligência sistêmica. Não é isso, meu amor? Exatamente. Eu via assim, as pessoas ficavam com raiva da situação, geralmente direcionado mais àquele que quis se separar, né? Não estou culpando nem julgando ninguém, mas aí as pessoas ficavam muito bravas e assim, falavam, você é muito boazinha, você é muito boba dentro de casa. Mas eu olhava para meus filhos inclusive, pititica, minha menininha tinha 9 meses, ia junto com ele, com a namorada, e eu não tinha o que fazer. Eu falava assim, não é possível que você vai deixar. Eu falei, eu quero que quando eles estiverem com o pai, que eles sejam muito felizes. Isso aí você fez um bem para eles. Muito felizes, né? E que eles sejam bem cuidados. Eu não vou chegar e falar que fulano é isso e aquilo, jamais fiz. Perfeito. Né? E não deixava, e proibia todo mundo de fazer o mesmo. Lá na minha final, deixa, ai, Renata, não é possível. Eu falei, é assim que vai. Tanto que depois eu conheci o Marcelo, e o Marcelo se dava muito bem com o meu primeiro marido. E sempre se deu, e hoje a gente se dá muito bem, né? A família dele tem uma outra família, a esposa, as filhinhas. Eu amo as menininhas, né? Porque são irmãs dos meus primeiros filhos. Então, como não amar, né? Claro. Então, assim, é de verdade mesmo. Então, assim, o que eu posso fazer por eles, a gente a família dela toda, e todo mundo fala, Renata. Que incrível. Isso já era junto com o Marcelo, né? Porque eu consegui fazer isso aí, e as pessoas acham bem complicado mesmo. Mas aí, quando eu passou essa fase, eu sempre tive muito, nas maiores dores da minha vida, sempre tive muito do meu lado, meu pai, minha mãe, minha irmã, né? Muito, e muitos amigos, assim, verdade. A gente não tem amigo, tem muito, gente, tem muito amigo, tinha muita gente perto de mim, era muito lindo. E aí, quando eu conheci o Marcelo, assim, 3 anos depois, eu comecei um relacionamento com o Marcelo, a gente se uniu, se casou, e tivemos o Matheus. O Marcelo, de imediato, já aceitou os meus filhos, né? Que isso para mim era um fator muito importante. E ele sempre acolheu muito essas crianças, muito. Então, tanto que é um pai, assim, abençoado também para os meus filhos, né? E hoje em dia, o meu primeiro marido carrega a minha Marcelinha junto com ele. Que legal. Olha que lindo isso, gente do céu. E é só alegria mesmo. E aí, quando o Marcelo, a gente viveu, né, 18 anos juntos,
18 anos. 18 anos. E eu sempre segurei ele com amor, porque ele era uma pessoa de coração bom, mas de temperamento forte, difícil, e ele tinha a vida dele, grande empresário, empreendedor, passou por muitos problemas no meio do caminho, como todo mundo, Sim. problemas bem fortes mesmo, que o levaram a uma depressão maior. Né? E, assim, investiu na fazenda, que a cidade dele chama Tabapuã, ele investiu na raça Tabapuã, né? O zebu brasileiro aí, que vem se expandindo cada vez mais. E aí, quando eu na minha vida de cirurgião dentista, ele na vida de empresário deles, então cada um no seu nicho mesmo e em família, né? E aí, quando de um dia para a noite mesmo, quando ele, né, se encontrou numa depressão muito grande, a gente perdeu ele, né? De uma maneira também muito, muito difícil, foi uma perda muito dolorosa, porque foi bem trágica a perda do Marcelo, mas e foi eu que encontrei o Marcelo, né? Já sem vida, e depois o meu filho, que é médico também, e uma cena que me marcou muito, já que eu estou aqui falando, quando o meu filho abraçou o Marcelo, e ele falou, não tem mais jeito, tinha muito sangue ali entre eles, né? Essa cena foi muito difícil. Eu gritei demais. Acho que o mundo inteiro escutou, tá? Esse grito ali, né? Parecia que não existia aquela história, que não estava acontecendo. Sim. Mas ela estava, né? E aí fui muito bem acolhida, muito bem cuidada. E o tempo todo eu não entendia o que estava acontecendo. A minha mãe não pôde se aproximar de mim, porque ela teve que ficar com os meus filhos, né? Com os menores. E na minha casa estava o meu pai, sempre eu no colo dele, assim, e muitos amigos junto, né? O tempo todo e tal. E assim, as pessoas punham comida na minha boca e tudo, assim, foi isso aí. Então a gente tem que passar mesmo por isso. E a fase depois do velório, muito triste, quando você encontra com os pais dele. Tudo é muito doloroso, tudo é muito doloroso, né? E ver um homem lindo, assim, né? Indo embora mesmo, mas naquele momento a gente não pensa, a gente só fica mesmo travado na dor mesmo, numa dor muito grande ali, e recebendo esse amor das pessoas, esse carinho o tempo todo, né? E aí fui para a casa da minha mãe, né, todos os dias ali junto, e grupos de oração cuidando da gente ali, muito, muito bacana, muito carinho. E eu ficava muito quietinha, assim, no sofá, sentada no cantinho ali, né, com aquela dor, vendo meus filhos sofrendo, a minha mãe, meu pai, era muito sofrimento mesmo. E muito, muito. E eu escutava muito louvor, muita oração no foninho, bem quietinho, não falava muito. E até tive uma infecção muito forte de garganta, não conseguia nem beber água, fui tudo deteriorando um pouquinho ali naquele momento. Mas assim, em 3 dias eu precisei, né, meu telefone tocava, eu falava assim, ai, dona Renata, a senhora me desculpa, eu sinto muito, mas a senhora precisa resolver a situação da fazenda, porque os animais precisam de ração. Como é que a gente pode comprar? A senhora libera, a gente só pode fazer as coisas com autorização da senhora. E tem a situação aí, o oxigênio do rio está acabando, os peixes vão morrer, precisa de um tanque de oxigênio. Eu falava, gente, que tanque que é esse de oxigênio? Que é isso? Que ração para galinha? Eu falava, meu Deus do céu, eu não acredito. Em meio a toda dor. Aí eu falava assim, tá, vamos lá. Daí, né? O Pedro já de imediato assumiu essa dor, né, da família, como filho mais velho, veio, ajudou, e muitos amigos. Então, a gente foi, mas tudo eu tinha que resolver. E aí a gerente da farmácia, Renata, te desculpa, mas a gente precisa resolver isso, tal, senão a farmácia vai parar, né? Senão a gente não consegue fazer compra, trava o sistema, tal. Aí advogado, precisa resolver um monte de coisa. E eu tive que resolver. Eu falei, eu vou escolher resolver. Eu tive que resolver toda essa situação. Você tomou uma decisão. Né? Exatamente. Aí, no mesmo tempo ali, logo depois, já vieram pessoas querendo comprar fazenda, querendo comprar farmácia, querendo saber se interessava e tudo mais. E eu tive uma fala muito importante de 2 grandes amigos. Um é o meu cunhado, que falou, não tome decisão nenhuma, Renata. Nenhuma. Nesse momento da sua vida. Espere 6 meses, 1 ano, para você decidir. Mas segue em frente, faz o que você tem que fazer. Uma voz de Deus aí, né? E também de tantas muito importantes, né? Uma amiga querida, Samira, falou para mim, não te subestimes, você é capaz. Seus filhos são capazes, você acha que só quem é capacitado é aquele, você é capaz, Renata. Falou lá no sofá da minha mãe, da minha casa. Todo dia eu recebia muitos amigos, muito carinho, e essas falas, dentre tantas outras, também impactaram bastante o meu pensamento.
e grupos de oração também que vinham e pegava firme assim, ó. Quando eu pensava uma coisa ali ruim, de repente tinha uma resposta espiritual de alguém, né, de algum profeta de Deus me falando. Era incrível. E aí eu não saía muito de casa, fiquei bem reservada em casa e minha mãe, meu pai, meus primos, né, todo mundo ali cuidando de mim. Mas assim, quando eu comecei a sair, a primeira vez que eu saí, né, que eu fui na minha casa e fui na farmácia, daí assim, fui na fazenda, aí você via a roupa da pessoa ali do mesmo lugar, né, que estava da última vez, né? Que esse é um momento bem difícil, né? E eu falei, eu tenho que encarar, eu tenho que resolver, eu tenho que ver isso, né? E era, né, doído para todo mundo, né? Para mim, para todos que estavam perto ali, era bem difícil, né? Eu falava, nossa, eu acho que eu não vou conseguir ir na fazenda, mas eu conseguia fazer. E aí, não, dona Renata, a senhora precisa ver aqui a qualidade que está o gado, isso, aquilo. Eu tinha que começar a aprender, resolver as coisas, né? E aos pouquinhos, né, um dia de cada vez, né, com dor mesmo, chorando mesmo, com tudo, eu fui andando, fui caminhando, né? Mas assim, a virada de chave mesmo, assim, dessa cura que tem que ser, é você colocar Deus na frente de tudo. Quando eu escutava as palestras que diziam, não questione aquilo que você vive, né? Porque aquilo que Deus colocou na sua vida, não questione, apenas siga. E isso fez muita diferença na minha vida, né? Fez toda a diferença na minha vida. Então, é o que eu sigo hoje, é o que eu consigo. A cura, ela é diária, né? Como a gente toma banho todo dia, a gente come todo dia, é todo dia essa consagração à minha vida ao Senhor, né? O Bert Hellinger, né, o pai das constelações familiares, ele traz uma questão quando nós estamos diante de uma perda, né, de um luto, quando a gente perde alguém da nossa família, uma morte, que nesse luto existe o luto que vem a dor original, né? Essa dor original, essa dor, esse sofrimento, né? Essa falta em alguns momentos, né? Isso tudo é a dor original e a gente precisa se conectar com ela, né? Verdade. E é o tempo que a gente vive o luto, tem várias fases, né? Esse luto tem várias fases, né? Tem uma fase primeiro da negação, depois, né? Vem a aceitação, né? A negação não, isso não pode estar acontecendo, né? Você mesmo trouxe, né? Não, isso não pode estar acontecendo, não é possível, isso é um sonho, né? E aí depois tudo vai amadurecendo e a gente vai colocando dentro da gente a falta, a dor de não estar mais ali, né? A pessoa que a gente ama. E é incrível, Rê, que eu vejo assim, né, em você viveu puramente a dor. Que é isso, olha essa frase, né, que você disse, eu fazia tudo chorando, né? Eu fazia tudo sentindo a dor. Mas essa dor original, segundo o Bert Hellinger, ela não te imobiliza. Isso aí, exatamente. Você sente a dor da perda, mas ela te coloca em movimento. Isso mesmo. Porém, algumas pessoas vivem um luto colocando um outro tipo de sentimento, permitindo que isso seja vivido de uma outra forma, onde a pessoa transforma isso num vitimismo, muitas vezes. E ela fica imóvel. E isso se alastra pela vida dela por muitos anos, né? E fica incompatível aquilo. Não é que a perda de alguém é fácil. Claro que não, né? Obviamente é muito difícil. Uma das maiores dores, né? Eu acho que é maior, talvez. Mas quando a gente se permite tocar nessa dor profunda, a gente sente, ela não some de uma vez, tanto que, né, como você falou, tem 2 anos e meio, isso ainda traz, né, a lembrança, a dor, o nosso cérebro já leva a gente exatamente para aquele momento, né, e a gente sente tudo novamente, mas isso te permite te colocar em um movimento, né? E não ficar... muitas vezes as pessoas se colocam isso e vira a dor dela eterna. Fica de vítima na vida, né, Juliana? E vira um vitimismo na vida, né? Quanta coisa linda tem também, né? Porque por trás de cada acontecimento difícil na nossa vida, né, existe aí um servir. Por que isso está servindo, né? Sabe uma coisa muito interessante? A gente fala bastante sobre essa questão do vitimismo. Inclusive, a gente dá dicas de como sair desse círculo vicioso de me tornar
me ver como vítima das Coitadinho. circunstâncias e a partir daí eu não tenho força para sair disso e tudo mais. Só que você falou uma das coisas que a gente entende como mais importante no primeiro passo para sair desse movimento. Aceitação da realidade do jeito que ela é. Isso. Quando você disse assim, olha, Deus colocou isso diante de mim. Ponto. Não tem mais. E se? Não tem si. Não tem mais. Quem E não tem tem fé nada. não usa o si. É isso aí. Não tem nada. Então, o primeiro ponto é, olha, a vida como ela se apresenta é desse jeito. E, infelizmente, muitas Esse é um pessoas... pensamento muito que Esse é o fortalece. primeiro passo, porque muitas pessoas elas ficam distorcendo a realidade, elas ficam justificando o que aconteceu Exatamente. de coisas que não tem justificativa alguma. Não tem. Exatamente, Não Luiz. tem como você ficar procurando justificativa para aquilo que aconteceu. É. Só vou colocar um parênteses aqui, amor. E, Renata, enquanto vocês vão falando, eu vou ajeitando o nosso cafezinho aqui. Ah, legal. Tá? Tá. O Vou meu mover ajeitando pelo aqui café devagarinho. aqui hoje. Então, beleza. Ó, eu vou preparar o cafezinho aqui. E vocês Certo. continuem o papo aí, porque Muito tá bom. maravilhoso. Ok. Já chorei, já sorri, né, Renata? Nossa, mãe do céu. O Tem que rir. importante é que emoções Eu vivi. Ó, Eu Renata, é um colombiano, tá? Ah, Eu vou moer aqui pra gente, depois você vai sentir o cheirinho. Você em casa aí, imagina o cheirinho disso aqui. gente, eu amo Delícia, café. hein? Minha família, né? É Delícia. tradição de café, Ju. É. mesmo? Família do meu pai, a vida inteira. Meu pai só trabalhou com café, meus avós. Que Eu bacana. tenho A gente café aqui, ó, na adora. veia. Nossa, então você Que vai legal, fazer. então. Você vai fazer Luiz o vai E o produzir café me com remete a uma alegria, que vocês alegria. não têm noção. É. Nossa, mãe me do convida céu. para um café, o meu sorriso vai. Até Porque tem alguma memória aqui, né, Ju? Muito Não, boa, da Então, família. moer né? na hora, hein? nós tivemos a oportunidade de ir para Colômbia e a gente trouxe esse Delícia. café, né? Esse é o que a gente trouxe de lá, Vitor? Isso Ah, eu quero mesmo. sentir o E cheirinho a do gente grão. deu de Dia dos Pais Põe um pro grão. Luiz, o moedor. Ah lá, põe um pouquinho pra Rê. Nossa, mas é maravilhoso. A gente foi, né, em várias cafeterias lá pra gente experimentar. Achocolatado? Esse não é achocolatado não, mas ele é... Gente, que delícia. Olha, Tem ali a Ju. maravilhoso, Ai. né? Peraí que eu tenho... Ai, que delícia. Alimenta minha alma mesmo. Verdade. E olha só, esse bolo, um bolo especial para minha convidada, eu falei para ela, falei, Rê, que bolo você gosta? Ela falou, amo bolo de coco. Eu falei, opa, vou providenciar um Pô, bolo eu de coco. adoro também. Quero agradecer aí ó, a Marina Assis, que fez um bolo maravilhoso aqui pra gente, em especial pra Renata. Ai, que Obrigada, delícia, viu? que Ó, gostoso. e ela fez de um jeito, ela me mandou as opções que ela tinha. Eu falei, não, eu não quero. Ela tinha muito Não, isso, assim que eu o gosto. beijinho. E eu falei assim, não, eu quero um bolo pra Bolo pra café. É, exatamente. Ela falou, eu vou criar um aqui. E ó, ela falou, Ju, tá com uma cara maravilhosa. Eu tenho certeza É da que minha tá bom. É isso Mas aí. olha que, só complementando, né, aquilo que vocês colocaram, a concordância com a realidade, né? Então, em meio a esse luto vivido, quando você se posiciona, né, olhando para essa realidade e dizendo, é isso. É isso. Né? Não tem outra forma. Não tem Foi o nenhuma que aconteceu, não tem É. como eu mudar Essa é isso. a minha história. E isso também nos dá na mão o poder. Porque eu saio da posição de vítima. Quando eu fico assim, não podia isso, não podia ter acontecido, Não. e se fosse de outra forma? Por que comigo? Por que comigo? Tanta gente passa por Né? tantas situações. Eu tô sofrendo tanto. Mas é incrível, Renata, que nessa linha do tempo que você fez aí, e na sua descrição de tudo o que aconteceu, é incrível a lente que você usa, porque você traz a todo momento o quanto você foi amada, o quanto você recebeu esse amor das pessoas, o quanto você teve pessoas importantes que deixaram uma mensagem para você, que te moveu a tomar grandes decisões na sua vida. Exatamente. Olha o seu olhar. Uma pessoa vitimista não consegue ver tudo isso, porque não é só. A gente não pode olhar para a Renata e falar, não, isso tudo foi só na vida da Renata. Exatamente. Né? Ai, por quê comigo? Mas na vida de qualquer pessoa, em momentos e situações difíceis, nós temos a oportunidade de olhar e enxergar, né,
a realidade, o amor de Deus na nossa vida, as mensagens. Só que às vezes a gente está tão desconectada que a gente não enxerga as mensagens que nos chegam, não é verdade? A gente não tem a sensibilidade de dar ouvidos e de dizer, não, isso aqui é algo do amor de Deus para mim. Exatamente. E que tá chegando aqui para mim como algo, então eu tô tomando isso para mim, né? Eu vou esperar mais um pouco. Você poderia, em meio a tudo isso, ter falado, não, quero fugir disso, não vou enfrentar. Na sua história, a todo momento você fez um enfrentamento da realidade, da situação. Poxa, eu não queria, vou para a fazenda lá, de cabo a rabo, eu lembro do Marcelo. Né? Foi criada com o nome da cidade dele, é um projeto dele, né? É um sonho dele, o legado dele. Exatamente. Então, eu não quero mais olhar para isso. Vou vender, teve oportunidade de vender, né? Teve ofertas, né? Dá uma... Ó, cheira aí o cafezinho. Segura. Sente o aroma. Gente do céu. Bom, né? Feito à mão, hein? E vai ser na prensa francesa. Não foi pra academia hoje? Não foi pra academia hoje? Ali, ó. O próximo eu vou moer no elétrico. A gente tem o elétrico. Acho que no próximo episódio ele vai querer trazer o elétrico. Eu só quero assim, viu, Luiz? Ó, não, pra você eu faço. Na prensa francesa, hein? Muito legal, e aí você teve também ofertas para farmácia. Hoje, quer dizer, em 2 anos e meio, você mais que dobrou, né, o número. Então, olha quanta coisa eu falo, né? Quando eu vou falar de você, eu falo assim, que poder de realização incrível, né? Que poder de realização e com um time incrível. Né? Porque isso é um fator. E o Simon Sinek fala isso, né? Eu já falei isso pra você, né? Cercar de pessoas, se você for fazer uma coisa incrível, chame pessoas, né? E o quanto você ter esse time com você pra tornar as coisas possíveis, né? Exatamente. Se cercar de pessoas boas, viu? Isso é um fator muito importante, tá? Você não precisa... A gente tem que entender que ninguém pensa igual a gente. Ninguém. Né? Ninguém tem que pensar, nem os pais, que são as pessoas que a gente tem esse amor genuíno, né? A gente veio deles, né? Eles mas não tem que pensar igual, né, Ju? O que você precisa é de pessoas que te motivem, que te incentivam, que te mostrem, né? Com habilidades complementares, né? Com coisas, quer dizer, você é boa numa coisa, o outro tem. Aí, né, daí todo mundo, nossa, mas são várias empresas, como que você faz? Você se desdobre, você sai com as amigas, dá palestra, cuida dos filhos, faz ginástica, e não sei o quê, e lê a Bíblia todo dia, e lê um livro por semana. Um livro, é propósito, Ju. Sim. Mas assim, o maior segredo mesmo é se cercar de boas pessoas. E então, mediante todas essas perdas que eu tive na minha vida, eu tenho algo tão valioso que é a dádiva da minha vida, né? Uau. Eu não sou aquilo que aconteceu comigo, Ju. Eu sou aquilo que eu escolhi ser. Incrível. Né? E assim, então eu tenho mesmo esse olhar voltado, nossa, eu queria ter a sua fé. É um exercício, sabia? É criar o hábito disso, porque às vezes a pessoa não tem mesmo essa fé, não tem esse hábito, mas se você busca isso, você trabalha isso, não precisa ficar 1 hora em oração, você vai se conecta, sabe? A primeira conexão do dia. Que delícia, olha o cafezinho aqui, Ju. Opa! O meu é sem nada mesmo, porque eu gosto do café mesmo. Eu também vou querer sem, viu, vida? Porque o bolo Obrigada, viu, Luiz? Que delícia. Que delícia. Nossa, que delícia. Bom? Sensacional, Luiz. Muito obrigada, viu? Muito bom mesmo, gente. Um brinde à vida, ao café, feito aqui com muito amor pelo Luiz. Muito obrigada. Bolinho. Eu amo café. E aí, Ju, peraí, deixa eu voltar ao que a gente estava falando. Você estava falando que... sim, vamos brindar. Vamos brindar. Pensei nisso, viu? Saúde. Saúde. Então, Ju, a gente... lembrei. A primeira conexão do dia. Sim, porque às vezes a pessoa não tem o hábito, né? De assim, fala, nossa, eu queria ter essa fé que você tem. Porque a fé, quando tá tudo bem... Quando tá tudo fluindo bem, é fácil de você falar que tem, né? E a fé é quando aquilo na hora que o bicho pega, né? Que numa diversidade, até falei com o Luiz, né, sobre o QA, que é o coeficiente de adversidade, que a gente tem que desenvolver isso. Tem pessoas que são natas, né? Às vezes as pessoas falam, você tem uma alegria irritante até. Né?
Porque eu trabalho isso, Ju. Não é, nossa, todo dia eu acordo e me conecto mesmo com a fonte, mesmo que é dentro de mim, que eu falo, Senhor, te dou graças, porque o Senhor é maravilhoso, né? E ele tá lá paradinho. Você que tem que se mover. Aí as pessoas não querem pagar o preço, não querem passar no processo, mas quer o resultado. E, na verdade, aquilo que a gente vai fazendo cada vez melhor, né? O mesmo é o estudo da palavra, a conexão com Deus, a sua intimidade com Deus. Você não vai criar intimidade com Deus do dia para a noite. Não, Ju, isso aí. Né? É exatamente isso. É um processo. Você não vai se tornar, sei lá, uma palestrante excelente, com um nível de excelência, se você não fizer muitas palestras na sua vida. É um caminho. Exatamente. Né? Tudo que a gente faz... né? Cirurgião... todo, exatamente. Tudo, gente, em tudo, né? Um melhoramento genético, você erra, fez inseminação, não deu resultado bom. O que a gente errou? Então é um número de vezes, né? O próprio casamento, você não cria intimidade com o outro, conhecer o outro, se você não estiver disposto a todo dia ali se colocar em exposição, cada um é de um jeito, né? E a gente, quando vai olhar para as pessoas, a gente já, assim, tô aprendendo muito também, a gente critica, né, bastante as pessoas, né? Julga muito, né, olha, Luiz? Eu queria só falar um ponto antes, olha que legal, Renata. Eu tenho falado bastante assim, com as equipes, muito em casa também, com as pessoas, né, nesse âmbito profissional. Se fala muito sobre competência, né? E eu tenho trazido um outro olhar sobre a questão da virtude. E eu tenho... a gente percebe que existem virtudes de alto nível, que eu chamo, né? E o que seria uma virtude de alto nível? Disciplina. E olha que interessante, até na fé precisa de disciplina. Alimentar. Então é todo dia, não é verdade? E sobre o julgamento, esse é um outro ponto que é bem crítico, né? A gente fala bastante porque é muito complicado, né? Eu já até comentei isso em outro momento, né? Que nós temos a tendência de julgar porque o julgamento ele nasce de um processo de aprendizado natural do nosso cérebro. O nosso cérebro ele aprende por comparação. Então é assim, eu comparo, logo julgo. Eu julgo se é bom, se é ruim, se serve para mim, se não serve. O problema é que a gente acha isso uma maneira boa de aprender, e realmente. Essa é uma das principais maneiras que o cérebro tem de aprender, não é a única, mas é uma das principais. Só que, por outro lado, a gente acaba fazendo isso em ambientes que não trazem nenhum benefício, que é como, por exemplo, julgar as decisões que os outros têm, a forma como o outro vive. Luiz. Esse é um julgamento que pode não servir para mim, mas... Isso não quer Você dizer não sabe que a bagagem da pessoa, né? Exatamente, né? Isso fere a construção de bons relacionamentos. O julgamento ele nos distancia das pessoas, né? E assim, a gente fala assim, porque se fosse eu faria isso, eu já resolveria tal problema. Se fosse comigo, se faria diferente. Vai lá, põe o sapatinho dele, passa o que ele passou, isso aí. né? Vive o que ele viveu. Então, assim, a gente vai ter que aprender isso, né? Nós todos estamos em construção, né? Mas é importante falar isso, eu acho muito importante, porque a gente tem que entender quando um olhar assim vazio da gente para o próximo. Eu acho que isso é bem bacana, é bem importante, né? Essa ausência de julgamento nos faz nos conectarmos essencialmente com o outro, né? Porque a gente tem uma postura de acolhida, uma acolhida que nos permite ir mais a fundo no relacionamento, porque efetivamente até os da nossa família, que tem o mesmo jeito que a gente, que faz as mesmas coisas que a gente, outras um pouquinho diferentes, se a gente julgar, tiver um olhar negativo, atrito, né? Imagina alguém de fora. Você acha que alguém de fora não vai pensar diferente, não vai ter uma forma diferente de olhar para a vida? Uma história, né? E aí a gente olha para isso, né? E de repente a gente esquece que a gente não sabe da caminhada que a pessoa fez. Não né? sabe, Ju. Que é isso que ele foi criado, o que ele Mas passou ali desde isso. criança. É muito difícil, né? Então, acho que nós estamos aqui aprendendo, né? E, assim, uma coisa que eu falo muito forte, assim, é que todo mundo é amor, né? Porque, Ju... O que adianta eu dobrar meu joelho lá na minha intimidade, orar pelo meu filho? Senhor, cuida do meu filho, dê sabedoria para ele, que né, eu tô sempre em oração pelos meus filhos e tal, pelas minhas coisas ali e tal. Mas aí eu viro e desejo mal para uma outra pessoa. Sim. Torço.
não é coerente a Deus. Sim. Não é coerente isso. Perfeito. Você orar ali por você, mas aí uma pessoa te faz mal, você já quer que ela... Exato, que as coisas deem errado para Aí ela. Deus tá que... lá, parado. Filha, é isso que você tá pedindo aqui, tá querendo o resultado aqui, mas E tá por lá. isso que tem, né? O primeiro grande mandamento, né? Exatamente, né, Ju? Quer dizer, você tem que amar os outros como a ti mesmo, mesmo. né? Sim, Isso a gente pode ter tem uma outra visão. Quer dizer, se você erra, no momento em que você erra, de que forma você gostaria que as pessoas acolhessem esse erro? De que forma você gostaria de ser tratado no momento em que você jogando pedra, né? Então, quer dizer, como é que então deveria ser tratado o outro? Olha, Renata, eu faço muito isso com os meus filhos, né? A gente tem todo dia de manhã nós fazemos o nosso momento de oração. Acho lindo. Uhum. E aí a gente tem uma leitura diária que tem para cada dia do ano, tem uma reflexão. E aí caem vários temas, né? Às vezes eles perguntam, o que é isso? O que é julgar? O que é, né? Eu falei, esses dias o Theo veio falar, você julgou o papai, mamãe? Eu não sei o que ele viu eu falar. É direto. As crianças vão em minha defesa lá em casa. Você julgou o papai, mamãe? Tá no processo, Luiz. Aí eu falei assim, como assim, meu filho? Onde você viu a mamãe julgando o papai? O que é julgar? Perguntei pra ele, né? Julgar é fazer o outro triste. Oh. Cara, isso caiu em mim. Que eu falei, uau. Eu falei, filho, é deixar o outro triste? Julgar e fazer o outro triste. Nossa, mas aquilo caiu em mim. Eu falei, quer dizer, eu devo ter criticado alguma coisa aqui do Luiz. Ele viu, porque a criança rapidamente se conecta. Né? Eu falei, olha, filha, a mamãe vai observar se a mamãe julgou o papai, tá bom? Mas você deixa com a gente que a gente resolve. Olha, esse negócio de julgamento merece, meu amor, de repente a gente fazer algo assim especial só para isso. Pro julgamento, né? Primeiro porque eu sei o quanto é difícil. Porque eu sou muito julgador. A gente julga, né? Sim, é difícil. Eu sou muito julgador. É minha vida. Hoje eu tô um pouco menos. Então, assim, eu nunca me considero que eu sou ausente de julgamento, porque eu acabo mordendo dessa maçã proibida, entendeu? É isso aí, então, Luiz. Um exercício. É um exercício e a gente precisa estar sempre falando disso, porque as pessoas são contaminadas pelo julgamento. É até difícil conviver. Porque às vezes quando você não julga, fala, mas você tá muito chata, já me falaram uma vez. Mas você justifica o outro, mas você tá ficando chata. Falei, porque você viu uma coisa, Renato, se eu chegar aqui e falar assim, olha, fulano de tal, e meter um malho no cara, eu vou começar a encontrar um monte de gente me apoiando e meter um malho no cara. Não, o cara é louco, mas o cara é doido da cabeça. Entendeu? Então é um negócio que vai contagiando. Às vezes e a pessoa nem tem aquela visão, mas ela já que se contaminou com isso. Compra, já quer concordar. Por quê? Porque nós estamos nivelados num nível de consciência mais baixo, né? A nível mundial, infelizmente, né? E a gente procura se ajudar muito nesse sentido, né? Um toque no outro. A gente então, às vezes a gente tá num lugar, aconteceu lá, Luiz lá falou alguma coisa. Eu já chego em casa, vida, olha, lembra, você falou isso. Não é bem assim que você fala, né? Não é bem assim. Não sei o que, papapá. Então... tu esqueceu. Calma, fala com carinho que eu aceito. E ele é a mesma coisa, né? Ele, quando eu tô trazendo, às vezes, alguma coisa, ele fala, mas isso aí não tem nada a ver com a gente, né? Isso não é da nossa conta e tal. E aí eu falo, é verdade, então vamos parar o assunto. E aí nós vamos nos ajudando. Isso, essa é a questão de você não levar pra frente fofocas alheias. Exatamente. É bem bacana, e com os meus filhos também, porque às vezes a Ana Júlia, né, chega da escola, mamãe, porque o amiguinho tal e tal. Eu falei, mas eu não entendi se tá prestando atenção na vida do amigo, né? E a sua aula, como é que foi? Não, e é legal o que você fez? Eu quero saber o que você fez, não do seu amigo. Seu amigo vai resolver lá com a família dele. Aqui nós vamos resolver o que você fez durante o dia na escola, né? O que eu ia comentar, né? Você vê uma outra coisa interessante que olha só, né? Uma coisa a gente está falando só de julgamento. A gente fala que a gente costuma. Já saímos do roteiro total, né? Não, tá no roteiro o julgamento. A gente vai descascando a laranja, a gente vai tirar mais uma. Para chegar lá no núcleo. Talvez a gente não chegue, né? A gente talvez não tenha amplitude de entendimento para chegar, mas a gente vai querendo chegar. Olha só. Se a gente for olhar sobre uma ótica da inteligência sistêmica, estar no meu lugar, que é uma das leis sistêmicas, é a segunda especificamente, né, amor? Tô certo? Acertei? É a hierarquia. A ordem. A ordem. Isso já me diz o seguinte, se eu estou no meu lugar, quem sou eu?
para dizer o que é bom. No lugar ou do ruim. outro. Deus, Do outro. né? Eu posso, no máximo, dizer da minha vida. Mas eu posso falar do meu irmão? Não. Eu posso falar do meu pai, da minha mãe? Não. Muito menos. Dos meus filhos, eu tenho a obrigação Isso. não digo julgamento, mas de ter uma atuação. De uma correção ali, de uma orientação, Exatamente. né, Luiz? Sim. Agora, fora esse aspecto, É. sob a ótica da inteligência sistêmica, não É. cabe nenhum pensamento. É. Exatamente. E é muito difícil. Mas é muito difícil. É muito difícil. E exatamente pela Mas razão é que você essa a minha disse. busca. Porque eu não sei que sandália que a pessoa calçou. Mas tem uma questão importante aí. Por que as pessoas julgam, né? Acho que é importante dizer de onde vem esse julgamento. Primeira coisa, vem da nossa necessidade de pertencer. Ah, Como nós pertencemos ao nosso sistema familiar que faz de uma determinada forma, eu entendo que o sistema familiar do outro que faz de uma forma diferente, que eu talvez, porque a pessoa entende assim, que eu concordar que o outro seja assim, é que eu vou ser assim também. Não necessariamente. Eu posso olhar e dizer, poxa, o outro é de um sistema diferente, ele faz aquilo daquela forma e beleza, eu deixo com ele, né? Na constelação a gente usa muito isso. Eu deixo com ele, eu solto, aquilo não é meu. a gente quer resolver, né? A gente tem mania de A gente quer resolver o resolver, problema né? dos outros. Pegar a mochilinha, solta, né, Ju? É. Carregar a mochilinha dos outros. É cada um com a sua mochila. Isso. aí. Então, eu solto e deixo com ele. No pertencimento, como eu quero pertencer ao meu sistema familiar, tudo que eu vejo que é diferente dele, eu olho com medo. É como uma criança Assustado. que diz assim, nossa, eu não vou poder fazer isso, eu vou perder o amor dos meus pais. Se eu fizer tal coisa como o amiguinho, que isso é algo que lá na minha família não é aceito, eu vou perder o amor dos meus pais. Então, eu começo a criar raiva daquilo. Eu fujo daquilo. Aí começa a origem do julgamento. Entendi. Então, é aquilo... aí, quer dizer, para isso eu preciso ampliar a minha percepção de que a minha família faz de um jeito que não é melhor e nem pior. Do jeito dela. É do nosso jeito. E aquela família faz de outro, que não é melhor e nem pior, é do jeito dela. Eu não preciso criticar e eu não preciso fazer igual. Então eu vou continuar pertencendo aqui à minha família, fazendo do meu jeito e ela pertencendo ao sistema dela, fazendo do jeito dela. Eu acho que a resposta disso são os resultados, os frutos. Sim. Né? Que daí, será que você está certo ou errado? A resposta são os frutos que você vai colher. As pessoas que mais elas perguntam é como é que eu vou saber se eu agora estou com se eu estou aplicando a inteligência sistêmica, se eu tomei meus pais, se eu... Não, você tem que olhar para os efeitos. Como é que está a sua saúde, como é que está seu trabalho, como é que está seu relacionamento, seu casamento, né? Olha para isso. Os frutos, né, Ju? Como é que tá? Colheita. Se tem alguma coisa que tá mal, você precisa olhar, voltar lá na fonte e ver o que tá pegando. E uma outra coisa, Rê, é que as crenças, né, até uma própria questão religiosa mais enrijecida, também traz uma série de julgamentos, muitas vezes. Mas, e aí a pessoa precisa se retirar daquilo que ela não tem condição de saber como é. Existe um mistério, né? E o que eu me pauto é que Jesus não nos deu, né, Deus, né, nos deu a função de julgamento aqui na Terra. Não cabe a nós. Aliás, o Evangelho fala de outra coisa, né? O Evangelho, quem eram os discípulos? Eram pessoas super só top. idôneas, honestas, maravilhosas. Não, pessoas comuns, como eu, você, nós todos, todo mundo. Não existe melhor ou pior. E muitas vezes nos processos, né, nas mentorias que eu faço com as mulheres, é preciso ideia de melhor e pior, essa ideia do julgamento, que aí as pessoas olham para os seus sistemas e aí as repetições acontecem e as situações na vida acontecem justamente para a pessoa incluir aquilo que ela está excluindo e está julgando. Né? Então a gente precisa processar. Quanto mais coração a gente tiver para acolher tudo que vier, mais você libera a geração posterior, mais você libera a sua própria vida, né? E acolhe mais as pessoas. Você tem uma vida mais leve. Ô, Ju, e assim, que eu aprendo, né? A gente, daí, muitas vezes, Luiz, a gente gasta energia cuidando da vida do outro. Sim. E não cuida da sua própria vida. Então, o conselho aqui, vai cuidar da sua vida. Boa. Se você cuidar da sua vida, em volta vai ser maravilhoso. O resultado que você vai ter disso... Renata, egoísmo. Não. Cuida da sua vida, né? Olha para você, veja o que tem que melhorar, o que tem que piorar, vê o que você precisa ressignificar
e caminha, cuida da sua vida. Aí você vem e cuida da sua família, do seu lar ali, né? Que você é o general da sua casa, e o pai e mãe é o general da família. Então, cuida da sua vida. Aí você, a partir daí, você estende a mão para o próximo. Tá? Perfeito. Mas cuida da sua vida. Perfeito. Essa Olha, é e tá lembrando as crianças lá em casa, né? Eu só faria só colocaria uma coisinha a mais. Lá no primeiro ponto cuida da filhinha do seu pai e da sua mãe, ou do filhinho do papai dele, que é você mesmo. Exatamente. Cuida dessa cuida pessoa, bem. Porque, olha, eles estão lá torcendo por você. Porque aí você cuida do outro, resolve a vida do outro. E a sua fica lascada. Não, e as crianças lá em casa, né? A gente tem isso com eles, né? Quando vem um cuidar da vida do outro, eu falo, cuida da sua vida. Com o seu irmão, com a sua irmã, eu me entendo. Isso, Ju. Eu vou resolver com eles. Você é a mãe deles? Então, cuida da sua vida. Daí, agora, eles falam, né, um com o outro. Quando um vem cuidar da vida do outro, eles falam, cuida da sua vida. Certinho, Ju. É isso aí. Cuida da sua vida, que eu vou cuidar da minha. Agora, já que a gente está falando de vida, Renata, ouvindo a sua história, né, tanta coisa linda, fala para mim como é que você encontrou o seu propósito de vida, porque eu vou te falar que isso é um desafio, né? Muitas pessoas se sentem perdidas. Não sabe disso. Né? Conta pra gente como é que foi essa sua experiência. Eu tenho, se for na minha casa, Ju, do lado da minha cama, tem muitos cadernos de anotações e muitos livros. Porque eu sempre tô lendo. Mas que horas que você lê? Na hora que dá. Eu vou e leio, na hora que eu, né, mais à noitinha ou bem cedinho e tal, e assim vou anotando, né? Então eu comecei a olhar lá, que desde 2010 eu tenho essa busca. Comecei a olhar, e assim, você vê que tem bastante coisa bonita que aconteceu. E eu chamava isso de missão, né? Eu falava, Senhor, me ajuda a encontrar minha missão de vida e tal, mas não tinha o discernimento, assim, não sabia exatamente que era isso, assim, era esse o nome. Aí quando o Marcelo faleceu, eu e o Pedro fomos fazer o MBM, que é a minha pós-graduação em business, né? Que é feita pelo Flávio Garcia, uma pessoa que eu respeito muito e amo muito. Então, porque ele cuida da gestão da empresa, cuida da gestão de pessoas, cuida de nós mesmos. Então, é muito bacana, um curso bacana mesmo. E aí ele falou assim, vocês têm propósito de vida? O que é o propósito de vida? É a missão, mas tem um lado espiritual. Porque hoje em dia, né, as grandes empresas, as grandes startups do Vale do Silício, todas elas têm propósito, né? Agora está na moda o propósito, mas todas têm, e todas elas com missão espiritual, que é de trazer felicidade para as pessoas, para os funcionários. Começa daí a premissa, né? De você ser uma fonte de felicidade para as pessoas, para o seu funcionário, para a faxineira. A vida já tem todos os seus desafios, né? Porque você pro não diretor, para todos um ponto eles, de felicidade de todos, né? E aí ele começou a falar sobre, você tem um propósito? Eu falei, gente, eu tinha lá algumas anotações, mas assim, direto, o meu propósito, não. Daí ele falou, então você tem que se conectar e escrever o seu propósito, porque um barco num mar, né? Se ele não tiver uma bússola para saber onde ele quer chegar, qualquer porto que ele chegar tá bom. Aí vem uma marolinha, leva ele para um lado, vem um navio grande, leva ele para o outro, vem uma tempestade, leva ele para o outro. Agora, se ele sabe onde ele quer ir, ele pode até ser desviado por uma situação e outra ali, mas ele tem que retornar para o caminho que... gente, estou arrepiada aqui falando do propósito. Que ele quer seguir. Sim. Né? Então, se você fica... se Deus quiser, Deus quer, mas é você que tem que fazer a sua parte. Você que tem que fazer. E aí, aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não. Eu vou levar a vida que eu quero. Esse é o meu sonho, né? As minhas metas. E esse é o meu propósito. Uma parte muito importante do meu propósito é impactar positivamente a vida das pessoas. Que lindo. Né? Ser um ponto de luz na vida das pessoas. Claro. E aí, quando eu comecei a escrever esse propósito, e detalhe, o nosso inconsciente, né, Ju, é sabotador, né? Assim, a nossa mente né, que conduz o inconsciente e tal. O que a gente tem que fazer? Escrever esse propósito no âmbito familiar, religioso, espiritual, financeiro, profissional, saúde e lazer. Que a gente esquece que tem que desfrutar a vida, tem que dar risada, tem que se divertir. A gente não se sente merecedor disso, não. Sim. Então você tem que escrever no propósito. E lá no propósito, um dos itens é impactar positivamente a vida das pessoas. Tanto que eu comecei que quando começou a pandemia e a gente não tinha nenhuma outra fala
que não fosse da pandemia, das mortes, da tristeza, de tudo isso aqui. E tudo que a gente falava de diferente era ofensivo, né? E eu estava tão forte com Deus, tão firme, tinha acabado de perder o Marcelo, mas estava lá forte. E eu via muitas amigas minhas, principalmente quem tinha comércio em Aparecida, sendo muito prejudicadas de forma econômica. E quem fica com a cabeça boa, né? Acabou de investir um dinheiro ali e de repente para tudo, do dia para a noite, zerou fonte ali, né, de renda. Muito bacana. E assim, essas amigas são amigas muito queridas também. E eu falei, vou começar a reunir essas meninas aqui na minha casa. Não podia aglomerar, não podia nada, mas eu vou chamar. E a gente começou a se reunir. E chamava uma, e eu comecei a falar de propósito, comecei a falar que a gente tinha que olhar não para o problema, olhar para Deus, né? Nesse propósito tem que ter na frente Deus. E que no meio do caminho a gente tem que usufruir. Então, comecei a explicar o meu pouquinho, né? Comecei a multiplicar com elas. Eu sei que mudou bastante o olhar da vida delas, melhorou muito, porque elas passaram realmente, como tantas outras pessoas, por situações bem complicadas ali, com família, com funcionários, como muita gente passou. Essas reuniões começou a modificar um pouquinho a vida das pessoas. De repente, uma pessoa me chamava, outra, tudo muito tranquilo por causa da pandemia, não podia aglomerar. Mas assim, aí eu comecei a ver que o meu propósito estava acontecendo, né? Você vê como você escreve, as coisas começam a acontecer. Poderosa. Começa a fluir, Luiz. E aí, quando eu vejo uma palestra, né, Ju? Aí, quando eu conheci a Jo, eu fico louca, quero que todo mundo conheça a Juliana. Gente, vocês têm que conhecer a Juliana. Você está precisando de ajuda, minha amiga, às vezes ela vem alguém conversar comigo. Não, vai lá, você vai conversar com a Juliana. Fala um pouco do que eu acho, mas vai lá, conversa com a Juliana. E os resultados têm sido maravilhosos, porque eu te admiro muito, Juliana, como esposa, como mulher, como mãe, como uma grande profissional e amiga, viu? Tem toda uma admiração pela sua competência, pelo seu, o seu propósito também, que tem um Deus lindo aí na sua vida, a família. Amém. Luiz, meu amigo querido. Café, já me ganhou 100% com esse café, Luiz, 100%. Pronto. E aí, então é isso. Então, assim, a gente poder assim, ajudar as pessoas. Então, começou a crescer um grupo, assim. E quando eu falava, algumas pessoas, Renata, você tem que me chamar também. Isso era muito gostoso. Todo mundo quer ir pro grupo da Rê. E aí, quando eu vou no MBA, lá no meu curso, e aprendo alguma coisa, eu falo, gente, vamos conversar sobre isso, vamos debater sobre isso. Tem uma palestrante lá, vamos trazer para cá, vamos, entendeu? Então, assim, é um movimento que tem, um movimento com não são muitas pessoas, não dá, né? Tanto que depois nasceu Generais do Amor também no curso que eu fiz. Então, é isso para poder levar coisa boa para as pessoas, né? E quem participou de Generais do Amor viu quanta cura ali, quanto esclarecimento, foi lindo, né? Maravilhoso. Então as pessoas, Renata, é religião? Não, tem religião ali. Naquele momento não, é Deus purinho, simples, né? Cada um com a sua religião, tá tudo bem. E assim, é conexão de Deus, com a gente mesmo primeiro, né? Colocar ordem nisso tudo, né? Muitas curas. Então esse é o caminho. Então o que eu puder fazer. Daí, ontem eu conversando com meu primo no telefone, ele falou, mas você cuida de todo mundo e de você. Eu falei, eu cuido demais de mim. Eu me amo, assim, sabe? Eu cuido, eu acordo cedo, eu já me conecto, eu já agradeço, já abro aquele sorrisão, Ju. Aquela alegria irritante mesmo. Mas assim, né, porque eu faço sim. E assim, logo de manhã o WhatsApp já vem com um monte de situações ali, de repente, para resolver tal, isso, aquilo. Tá vendo aí, minha vida? E assim, que a gente falou, né? Empresário, empreendedor, comerciante, todo dia a gente vai acordar para resolver treta, hein? Para resolver BO. Não, porque a profissão dele é muito melhor. Nossa, ele, beleza, entendeu? O dele é fácil ali, ó. Sim. Gente. Senta aqui, né? Não é. Senta aqui. Não, porque o outro, vai lá, assina um papelzinho, ganha, não sei. Gente, não é isso. Tanto de situações que a gente tem que contornar, resolver por esse turbilhão de problemas que as pessoas têm, né? E eu falo assim, deixa que eu vim aqui para ajudar as pessoas mesmo, para cuidar desse povo aqui, da minha equipe, eu tento de uma maneira, né, olhar, escutar, aprender a escutar, né? Muitas vezes a pessoa fala alguma coisa, você já dá uma resposta, assim, porque você não vai ficar por baixo, nunca. Escuta o que a pessoa tem que falar. Fica em silêncio, escuta. A base da empatia. Né? Escuta. Aí depois você pensa, você nem precisa responder na hora, porque na hora às vezes você responde errado mesmo. Então espera. Porque eu não levo desaforo. O problema é seu, filha. Você está achando que você está pensando. Um problema, se você for resolver, tem um problema que se for resolver na mesma linha, você vai criar um monte. Sim. Mas se você conseguir ter de olhar esse problema, essa sensibilidade, acima do problema, e de verdade, você olhar, você tentar resolver, aí você entender o que causou, porque muitas vezes o problema ali não é aquilo, é a coisa lá atrás. Eu dou aula no MBA, né, para área de gestão, e tem uma disciplina que eu falo sobre liderança, relacionamento, conflitos, etc. E eu tenho uma coisa que eu ensino para os alunos, né, que
São 3 posições perceptivas que nós temos e que a gente precisa ter a sensibilidade de usar para cada situação, né? A primeira posição perceptiva está ligada ao eu. Então, é aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, a minha visão daquilo, ela é ótima. Porém, se você ficar só nessa posição... uma pessoa que está puramente nessa posição é aquela que as pessoas lá vem o sabe tudo, aquele que só ele tá certo e tudo mais. Ela é uma posição necessária, porém você precisa saber usar quando usar. Isso. A segunda posição perceptiva é o outro. Então você tá sempre na escuta, na empatia, olhando, ouvindo, exatamente, se colocando no lugar do outro. Excelente, precisamos usar também. Mas também com medida, isso, porque senão eu também só coloco o outro em primeiro lugar. Só resolvo. Então, vou começar a me sentir. Eu só faço o que o outro quer, me sentir sem voz, etc. E a terceira posição perceptiva é a de observador, né? Ou a visão helicóptero. Que é isso, você olhar de fora da situação. Normalmente, quem é muito assim, é mais difícil essa posição. Normalmente, a gente está no eu ou no outro. Mas essa é aquela pessoa que você fala as coisas. Difícil, né? Eu tenho uma grande amiga que é assim. Todo assunto que a gente fala para ela, ela não coloca, ela fala assim, é difícil, né? Poxa vida. Ela não coloca a posição dela, ela tá lá só como observadora, dizendo, não, mas fala o que você pensa sobre isso. E ela é importante também, porque em alguns momentos a gente precisa olhar de cima, precisa ter um distanciamento da situação para poder. Então, a questão é você fazer um movimento, um passeio nessas posições, né? Quanto mais você souber passar por essas posições, você, dentro dos seus relacionamentos, você vai conseguir uma comunicação, você vai conseguir um relacionamento muito melhor. A hora de você se falar o que você pensa, de você recuar, ouvir o outro e de você também se colocar de fora e não manifestar muitas vezes alguma opinião. Né? Então, entendendo isso, a gente também melhora, né, a nossa comunicação. Ô, Ju, e uma coisa que eu acho, assim, que eu vejo muitas pessoas já acordam, assim, saturadas, ai, que saco. Já acordam com aquela tristeza, uma coisa, então a gente precisa mudar isso, né? Então, mas então, eu voltei de novo, como é que você consegue? Porque você tem, até pouco tempo atrás, até poucos dias atrás, essa é um trabalho diário, eu acordava todos os dias com frio na barriga. Sabe que você abriu o olho assim, tem um frio na barriga? Uma sensação horrível, que era lá do inconsciente, né? Pelo que eu passei, assim, era todo dia, Ju. Eu acordava e mas frio na barriga mesmo, físico, sim, isso eu sentia. Sim. E eu falava, Senhor, o Senhor vai me curar, onde eu não vou sentir mais esse frio na barriga. Que isso era o reflexo né, que somatizou e trazia esse frio na barriga. Aí eu poderia muito bem, então vou tomar um medicamento para resolver. Não. Eu dobrava meu joelho e falei, Senhor, onde eu vou acordar, vou abrir o olho e não vou sentir esse frio na barriga. Mas não era do dia para a noite, entendeu? Era todo dia essa construção, todos os dias essa conexão, diário. Aí no outro dia eu acordava assim, né? Ninguém sabe, minha mãe sabe, as pessoas mais próximas sabem, mas eu abri meus olhos e pensava assim, ai, né? Nossa, assim, que não sei, sentia uma tristeza mesmo, bem e física, ela se manifestava fisicamente em mim. Então eu sentia essa dor, aí depois, ao longo da manhã, ia passando. Ao longo da manhã, mas era assim, sempre assim, quando eram umas 10 horas, eu já não estava mais sentindo, porque daí eu via que as coisas estavam fluindo, mas todo dia assim, sabe, esperando que alguma coisa ruim vai acontecer. Mas eu sabia que na minha cabeça eu sabia que não, que estava tudo assim, mas eu não conseguia, era incontrolável, né? Então eu acordava, podia ser o dia que fosse, segunda, terça, quarta, todos os dias da minha vida. E aí eu falei, Senhor, mas um dia eu vou ser curada por isso, um dia eu vou ser curada. E eu buscava muito, né? Eu faço terapia também, né? Tem um terapeuta que eu amo muito, acho importante, quem tem a oportunidade de fazer terapia com uma pessoa certeza. Que você confia, né? Que também você ama e te ama, enfim. Acho importante quando a pessoa tem essa oportunidade, às vezes não tem condições de fazer, mas não é só isso, né? A gente tem que ter essa busca mesmo. E aí teve um dia assim que eu acordei e eu não sentia mais esse frio na barriga, né? Isso para mim foi uma grande vitória. Foram
foi bem demorada essa vitória, mas assim, é um dia de cada vez, né? Uma situação de cada vez. Então, quando eu já acordo com o sorriso assim mesmo, de lá. É para fazer isso mesmo, tá bom? Para vir essa energia linda mesmo, né? Daquilo que a gente tem que agradecer, a dádiva da vida. Quando você está abrindo o olho numa cama, deitado, junto com a sua família, num colchão gostoso, vai tomar um café, ir para academia e trabalhar. Tem tantas pessoas que não têm onde morar, né? Sim. Eu trabalho, a Ju sabe, né? Eu tenho um grupinho do terço que a gente vai dando alimento falei já pro Luiz. A gente, né? Alimento pros andantes na rua, de madrugada, de Guará até Aparecida. E aí a gente para, assim, eles estão ali no relento, ali embaixo atrás do muro, embaixo do ponto de ônibus, num cantinho ali, um cobertorzinho, aquela roupa suja. Mas eu olho bem no olho deles, falo, olha, ele é um filho que teve um amor, que é o amor de alguém. Quanta coisa essa pessoa sofreu, verdade, né? E a gente vai ali, faz uma oração, um café. Nossa, isso é a coisa mais gostosa que tem, né? Sim. E assim, a gente poder dar um pouquinho desse amor. Olha, eu tô assim, cheia de amor. E você? Nossa, mãe. Nossa, eu tô assim, transbordando amor, né? Ficar perto da Renata, ficaria. Aqui. Eu acho que, nossa, eu ficaria até amanhã aqui falando com a Renata, que transborda esse amor, que vive, né, esse amor, não só fala dele, mas efetivamente vive na sua família, vive com seus amigos, vive na sua empresa, né, em todos os desafios da vida. Todo mundo, você deve escutar demais isso, né, que todo mundo que chega perto fala, nossa, essa mulher aqui tem um negócio diferente, né, que é esse amor, né, esse amor. E olha, eu já te disse isso, já te disse em cartinhas, já te disse pessoalmente, né, eu sou muito grata a Deus pela sua vida, uma vida bendita, uma vida abençoada, né? Grata aos seus pais que disseram sim e trouxeram você para a vida. Grata porque você diz sim para a sua vida todos os dias, né? E diz sim para esse amor e para todas as pessoas, né? E sou muito grata pelo seu sim também de vir até aqui, compartilhar. Esse episódio eu tenho certeza absoluta que está tocando o coração aí de todo mundo. Muita coisa boa, muita virada de chave. E muito especial, Rê. Muito mesmo. Quero agradecer você demais, demais. Nós temos uma lembrancinha aqui, né? Pega aí. Vou ganhar lembrança. Um presentinho pra Renata com cartinha, né? Porque eu não mando sem cartinha. Linda. Obrigada, Luiz. Obrigada, Ju. Muito obrigada. Ai, que coisa boa, pela sua participação aqui, Renata. A gente vai ter que chamá-la mais vezes, né, minha vida? É isso, né? Porque não deu. Tem mais coisas pra conversar. Aqui. Adoro falar. E eu quero muito agradecer você. Renata, olha, que prazer ter você aqui com a gente. Eu tenho certeza que quem tá em casa aí tomou muito disso. Quero agradecer também quem está em casa, que ficou com a gente esse tempo todinho aqui. Eu sei que é muita coisa, mexe com a gente, choramos, sorrimos, tomamos um cafezinho gostoso. E a gente agradecer demais. E que, se você se sentiu tocado, tem alguém que você acha que vai precisar de uma mensagem como essa, compartilha. Segue a gente aí, tá tudo aí embaixo aí a descrição. Segue a gente nas redes sociais. As nossas redes sociais. A gente está com muito conteúdo bacana. É isso? Isso. E se você está assistindo assistiu esse episódio e trouxe para alguma situação na sua vida, me marca lá no Instagram, juliana.afreire, coloca a nossa hashtag, pode ser mais leve, com um sinal de mais, né? Marca a gente lá, que eu vou adorar ver que isso está reverberando na sua vida, na sua história, que está fazendo aí coisas boas para você mesmo, tá bom? Eu quero agradecer demais, Rê, muito obrigada. Adorei ficar aqui com vocês, Ju, Luiz, você, toda a equipe, vocês são incríveis. Adorei tudo, todo momento que eu ficar aqui, o café, o bolo, o presente, a nossa fala, as nossas risadas antes. E para deixar mais leve, gente, não pode esquecer que a gente tem que se divertir na vida, né? A gente tem que rir, tem que contar motivos para dar risada, coisas engraçadas, coisas alegres, né? Vou ficar com a cara, vamos rir, né? Vamos soltar esse sorriso e fazer a vida ser mais leve. Rindo, Ju. Rindo, verdade. Isso aí, gente. Galera da Rota também, valeu, obrigada. Até o próximo episódio.